Espinafre. Qual é uma boa época para semear espinafre? Bem, eu percebi que se você semear muito tarde na primavera, tipo no final de abril ou até em maio, você não vai conseguir colher muita coisa para comer. Porque isso é justamente antes da época de floração dele e esse é o ponto principal. Ele floresce entre junho e julho. Então, ou você semeia com bastante antecedência antes da época de floração para conseguir colher alguma coisa antes dele florescer, ou você semeia no final do verão, que é depois da época de floração. E o resultado de fazer isso é que você tem plantas que dão colheita tanto no outono quanto na primavera seguinte, desde que sobrevivam ao inverno. E o incrível sobre o espinafre é que você olha para ele e pensa, bem, essa é uma folha que parece frágil, é macia e tudo mais. Mas elas são realmente resistentes e robustas em relação a como suportam o frio. Então eu uso essas duas datas de plantio, que é agora, ou seja, meados de fevereiro, até mais ou menos meados de março, mas não depois disso, idealmente talvez até o final de março, início de abril. Deu uma empurrada, mas definitivamente não depois do dia 5 de abril, e então eu planto de novo. E o período mais produtivo que eu encontro para semear é em meados de agosto, até mesmo no início de agosto. Na verdade, assim você consegue plantas bonitas e fortes para colher no outono e um pouquinho no inverno. Na maioria dos invernos, exceto em regiões muito amenas, as plantas ficam dormentes. Mesmo com muito frio, isso não é problema para elas. O que elas gostam menos do que o frio é da umidade. E é aí que eu tenho algumas perdas por danos causados por fungos no inverno, até um pouco de vírus, na verdade, mas acho que isso vem da umidade. Então, em meados de fevereiro, estamos semeando e vou colocar cerca de 3 sementes em cada célula pequena. E eu estou buscando 2 plantas. Então, normalmente eu planto mais sementes do que quero de plantas, porque sei que nem toda semente germina. Então, 3 para 2 aqui, e provavelmente vou desbastar para deixar as 2 mais fortes em cada célula. Quando você faz a semeadura múltipla assim, na verdade é incrivelmente fácil acabar colocando mais sementes do que você pretendia. Algumas das minhas células vão acabar, como resultado talvez com 4 sementes, então esses são pacotes com uma quantidade bem generosa de sementes. Premier Seeds Direct, e você pode ver que as sementes são agradavelmente grandes, o que significa que para a semeadura podemos ser razoavelmente precisos. Olha só, isso aí para mim é um exemplo muito bom de sementes de espinafre. Eu acho que, sabe, alguém peneirou elas. Eu também guardo minhas próprias sementes de espinafre, e quando faço isso, não consigo um lote tão grande ou sementes tão grandes assim. Eu diria que sim, vamos lá. Quando você vê uma semente um pouco maior do que talvez esperava, ou maior do que a média, isso é um bom sinal. Então vamos lá, estou conseguindo, essa foi 4, mas na maioria das vezes estou conseguindo 3 por célula. Essas bandejas não têm muito composto, o que é ótimo porque isso significa que elas não vão encharcar e também economizam o seu próprio composto. Você não precisa de tanta mistura. Minha mistura é mais ou menos metade. Um pouco mais da metade de composto caseiro, composto de minhoca peneirado e um pouco de composto comercial de qualquer tipo, na verdade, que é um pouco mais fino, mas não tão mais fino assim. Desculpe, é mais para drenar melhor. Você poderia adicionar um pouco de perlita, mas eu prefiro usar composto porque você obtém mais nutrientes. Você precisa de nutrientes para que as sementes germinem e cresçam, especialmente para o crescimento. É uma falácia quando dizem que o composto para sementes deve ser pobre em nutrientes. Isso não é verdade. Então, vamos lá. Saber disso facilita, pois não é necessário um composto especial para sementes. Isso é interessante, pois essas sementes não são tão grandes. Esse é um exemplo incrível. Na verdade, nunca vi um lote assim. Vamos dar uma olhada, você pode ver a diferença. Acho que isso aqui é o que eu chamaria de semente de espinafre, de tamanho mais normal, o que é bom também. Estou totalmente satisfeito com isso. Posso fazer isso com a mão esquerda? Talvez facilite ver o que faço, ou não. Na verdade, minha mão está no lugar errado. Vamos voltar a isso. Então, mirando em 3, essa variedade é a Bloomsdale. A primeira que eu plantei foi a medânia, que eu cultivo há muito tempo e sei que é muito confiável. Ela vai crescer lindas folhas grandes e verde escuras antes de florescer.
Bloomsdale é igual, mas a característica do Bloomsdale, como o nome diz, é chamada de Bloomsdale Longstanding. Esse é o nome que está no pacote de sementes, o que dá a esperança de que ela vai florescer um pouco mais tarde. Então eu espero que essas cresçam bem e aí teremos a chance de ver se isso é verdade. Essas vão germinar dentro de casa porque lá é mais quente, isso vai garantir uma germinação melhor. Vou regá-las antes de fazer isso porque essas sementes são grandes, estou colocando um pouco mais de composto por cima. Costuma-se dizer que você deve colocar sobre as sementes uma camada de composto com a mesma espessura das próprias sementes. Em outras palavras, é só o suficiente para cobri-las mesmo e isso é bem preciso. Você definitivamente não quer colocar composto demais em nenhuma semente que plantar, porque isso vai dificultar a germinação. Idealmente posso ver uma ou duas, mas tudo bem, desde que a superfície esteja úmida. Elas vão ficar dentro de casa, talvez eu só as encaixe ali. Estou plantando alguns outros vegetais aqui com um arco de plástico ao redor deles. Então o espinafre está semeado e vamos voltar quando formos plantá-lo no solo, talvez em 5 semanas, em algum momento na segunda metade de março. Então, espinafre, 14 de março, 4 semanas desde que vocês me viram semeando isso. Olhem a diferença. Isso é interessante porque no começo, depois de 10 dias na estufa, com noites mais quentes do que aqui fora, eu vi um pouco de verde só desse lado, as primeiras folhas. Então trouxe elas para cá e coloquei na cama quente, mantendo aquecido por mais 10 dias e isso ajudou todas a germinarem. Mas quando vi isso, e nada aqui, entrei em contato com a empresa de sementes que me forneceu as sementes Premier e eles disseram que é intrigante porque a taxa de germinação no nosso teste mais recente foi de 90% nessa variedade e eu não estava vendo nada. E eu mencionei isso porque é uma dica para você. Se não vir as sementes brotando quando espera, pode ser simplesmente porque é a variedade medania. Nesse caso, a medania é lenta para germinar. Não sei se isso é sempre assim, ou talvez a semente deles fosse um pouco mais velha comparada a esta. Mas também esta aqui é. Eu ia dizer, é uma Bloomsdale F1, vou conferir isso, mas tenho quase certeza de que é F1 um híbrido. Eles podem ser mais vigorosos, é preciso dizer. Isso só mostra a diferença. Semeadas juntas, a medania tem folhas mais escuras. Você pode ver que neste momento ambas vão produzir, tenho confiança, uma boa colheita de espinafre quando chegar a hora. E vamos colocar essas no solo hoje, provavelmente em fileiras duplas, próximas uma da outra, porque isso vai continuar essa comparação interessante entre elas. Então, essas poderiam ter sido plantadas há 1 semana. Se eu tirar uma delas, você pode ver que o desenvolvimento das raízes está forte. E na verdade elas estão usando a maior parte do composto ali, então vão crescer bem. E se você esperar muito mais do que isso, ela acaba sofrendo um pouco por falta de espaço e luz. E isso pode desencadear uma floração mais precoce depois, o que significa uma colheita menor no final. Então, sabe, eu diria que isso é praticamente o ideal, na verdade, plantas desse tamanho e nessa quantidade. Mesmo que essas sejam menores, a medania você pode ver que as raízes estão bem fortes. Isso é composto caseiro, era de minhoca, e eu posso ver uma minhoca ali, ainda tem uma minhoca vivendo aí. Isso não é nem bom nem ruim. É só como aconteceu, mas é um bom sinal de que há vida no composto. E é isso, vou colocar essas de lado e daqui a pouco vocês vão me ver plantando elas. Então, isso aqui é o que eu chamo de canteiro ao lado do galpão. E é um canteiro só, com pouco mais de 2 metros, 6 pés e meio de comprimento, quase 4 pés de largura, 1,1 metro. Aqui temos o espinafre e vamos fazer uma pequena comparação de cada lado do alho, que plantei em outubro passado. E o jeito que eu faço é usar o marcador para fazer uma linha, não uso barbante nem nada assim. Você pode usar se quiser. Se você não tem muita prática, usar barbante pode ser mais confiável ou preciso, mas eu faço o espaçamento no olho mesmo. O que eu realmente quero compartilhar é que faço isso bem rápido, sem gastar muito tempo, e aí vou ajustando o espaçamento. Então, o espinafre não é uma hortaliça de ciclo longo, ele vai ficar na terra por no máximo 2 meses e meio.
Ele vai terminar antes do alho, se tudo correr bem, e isso significa que o alho vai ter espaço e tempo para crescer mais um pouco. Então estou plantando bem perto do alho, na verdade, e estou pensando em colocar ali também, provavelmente, cenoura e cebolinha. Então, esse canteiro tem muitas possibilidades de plantio. É empolgante e espero que você também aproveite. Como pode fazer isso? Você não precisa deixar muito espaço entre as plantas, não precisa seguir esse negócio de rotação de 4 anos, nada disso. Estou exagerando um pouco aqui. Não é bem assim, mas faz as pessoas acreditarem que há muitas coisas que elas não podem fazer, quando na verdade elas poderiam. Geralmente eu iria pelo outro lado, mas para este vídeo farei tudo daqui. E a superfície está seca, como você pode ver. Eu até pensei em molhá-la. Se você estiver trabalhando com uma superfície seca como esta, pré-umedecer pode facilitar cavar esses buracos. Caso contrário, o composto seco cai um pouco dentro. Mas se você fizer o que estou fazendo aqui e simplesmente empurrar o seco para o lado, vou fazer mais 2 aqui. O espaçamento não está totalmente uniforme, mas vou colocar as mudas com apenas um espinafre mais próximas nos buracos que estão um pouco mais juntos. E esse vai ser o medânia. Então esses são os menores aqui. E é rápido e simples assim. Estou procurando por 2, mas um já serve e eu já umedeci esse composto. Ah, esse aqui não saiu direito, então vou fazer isso. Esse só tinha 1, por isso não estava saindo tão bem. Este aqui tem 4, então na verdade tinha 5. Vou tirar 2 para deixar 3 ali. 2 ou 3 para mim é um número que funciona muito bem. Com espinafre, se você quiser só folhas para salada, folhas pequenas de espinafre, então 3 ou até 4 seriam boas. Se você quiser folhas bem grandes, 1 ou 2. Porque vamos ver, quando voltarmos aqui, que esses espinafres, nesta época do ano, na primavera, quando agora os níveis de luz estão realmente bons, quando essas plantas estiverem crescendo, já será final de abril ou maio, com luz solar equivalente a agosto ou julho. A luz é a luz que determina o tamanho das folhas tanto quanto qualquer outra coisa. Veja como essas estão saindo facilmente. Opa, essa estava um pouco funda. Como tudo, elas ficam mais fundas, mas o espinafre talvez menos, porque não sei se você vê ali. Ela não tem muito comprimento de caule, é uma plantinha baixa e compacta. Então eu não quero enterrá-las demais. O que eu vou fazer depois disso? E vamos mostrar um pouco dela pronta. Em alguns lugares, colocar uma cobertura de tecido. Porque não é só por causa do clima. 14 de março. Ainda não está tão quente aqui, especialmente à noite. Se essas congelarem à noite, elas vão sobreviver. O espinafre é resistente à geada, então você não precisa se preocupar com isso, mas a manta vai permitir um crescimento mais forte. O que eu busco, mais do que qualquer coisa com espinafre, é conseguir o máximo de crescimento possível antes da época de floração, que é no final de maio. Quero começar logo e a manta pode ficar sobre o alho, cobrindo ele e outras coisas também. A gente planta aqui por cerca de 4 semanas, eu acho, mas antes disso vou dar uma regada nessas plantas porque o composto superficial está seco. Isso significa que, sob a manta, mal consigo vê-las. Ela faz as plantas quase sumirem, o que é irritante, pois às vezes não dá para ver o que acontece com as mudas. Eu só preciso confiar que está tudo certo, mas acima de tudo, é mais fácil regar antes de colocar a manta por cima. A manta até deixa passar um pouco de água, mas não de forma tão uniforme quanto eu posso fazer aqui. Eu poderia regar o alho, mas não quero, particularmente, não precisa. E é isso, então a manta está colocada e vamos voltar a isso em cerca de 5 semanas, talvez quando a manta sair. Vamos ver o que aconteceu.
Hoje é 12 de maio e estamos na temporada de espinafre. Maio é ótimo para colher folhas semeadas na primavera. Quero dizer, olha essas lindas medânias, são folhas lindas, exuberantes e grossas, o que é sinal de plantas realmente saudáveis e produzindo bem. Já colhemos bastante dela e se você comparar essa, a medânia, com a Bloomsdale Longstanding, que começou a crescer bem rápido. Fiquei curioso sobre por que ela cresceu tão rápido e o que vai acontecer depois. Porque pode ser uma característica de plantas que crescem rápido, elas também semeiam rápido e a gente pode ver isso aqui. Na verdade, isso é decepcionante. Ela se chama Bloomsdale Longstanding, mas não é tão duradoura porque já está florescendo. Esta ainda não tem sinais de flores, mas a Bloomsdale já está. Vou colher algumas folhas para você ver as novas que estão surgindo. Ainda temos uma boa colheita, mas essas folhas não se comparam às outras. Grossas e pesadas e cheias de um belo espinafre para comer. Elas parecem bem grandes, mas comparadas à medânia, não são. E aí, daqui para frente, quando você vir um caule de florescimento no meio, isso é um sinal de que você não vai conseguir colher muito para comer dali. Você pode arrancar, pode tirar assim, mas isso só vai fazer aparecer mais. Vão surgir mais hastes de flores mais abaixo no caule, com menos folhas. E provavelmente só tem mais uns 10 dias de colheita que valem a pena aqui, enquanto essa aqui pode durar mais um mês. Então, escolha a medânia. Como o espinafre faz na primavera. Ela está começando a florescer e você pode ver isso no topo da planta. Um pequeno buquê de botõezinhos que ainda são comestíveis. Estou só limpando tudo aqui. Quero te mostrar como você pode fazer uma colheita final. Porque a questão é que, uma vez que o espinafre chega nesse estágio, por assim dizer, ele está pensando em florescer, não está mais pensando em folhas, como estava antes. E você pode ver essa diferença aqui. Na verdade, esta planta, que não está tão próxima de florescer, tem folhas bonitas e elas são maiores em comparação com as folhas das plantas que estão florescendo e não ficam maiores do que isso. Mas elas tendem a ser um pouco mais suculentas. À medida que as plantas crescem até florescer, as folhas também ficam assim. Por serem menores, elas ficam um pouco mais finas e não tão cheias de seiva. E, portanto, você pode dizer que sim, você poderia deixar essas um pouco mais tempo e elas produziriam um pouco mais. Mas eu descobri ao longo dos anos que é mais produtivo, no geral, colher tudo nesse estágio. E não tentar manter o espinafre crescendo por mais tempo, porque ele vai continuar crescendo. Mas o que ele quer fazer agora é produzir sementes, caso você queira guardar sementes de espinafre. Por sinal, essa seria mais ou menos a quantidade certa de plantas. Tem cerca de 8 ou 10 plantas aqui no canteiro e você precisa disso para a polinização cruzada. Lembre-se, plantas de espinafre ou qualquer planta que floresce ficam maiores do que quando só tem folhas. Então essa é a colheita final, tem bastante comida aqui, é muito bom se você quiser manter isso por mais um tempo. Aliás, só de colocar água vai fazer com que essas folhas fiquem viçosas e firmes. E agora é uma questão de limpar as plantas e torcer. Eu percebo que com o método sem revolver a terra, você deixa mais raízes no solo. Na verdade, eu quero deixar frutos no solo porque isso é alimento para os micro-organismos. Sabe, isso é uma coisa boa em vez de ser um possível problema. E por isso torcer faz com que isso aconteça de forma mais limpa. E é este aqui. Na verdade, eu vou colher esse também. Estou deixando uma planta neste canto que ainda está produzindo, é um bom exemplo disso. Estou deixando uma planta aqui. Eu deveria ter deixado um pouco mais de folhas, mas isso é para uma sessão de fotos que vou fazer em breve sobre florescimento precoce, que eu na verdade não chamaria de florescimento precoce, eu chamaria mais de floração. É um termo meio subjetivo. Aqui estamos nós agora, em 24 de outubro, indo rapidamente para o inverno, infelizmente. Mas essas cresceram só nos últimos 2 meses e meio, a partir do plantio de espinafre em agosto, que funciona muito bem.
Essas foram semeadas em 4 de agosto, transplantadas para cá no dia 18 como mudas muito pequenas de 2 semanas de idade. Elas ficaram cobertas para manter os coelhos afastados por precaução e já colhemos 3 vezes, tirando as folhas externas. E curiosamente esta é a Medania Home Safe deste ano no túnel plástico e aquela também é Medania. E veja a diferença. Então, estas são folhas verdes escuras, enrugadas, compactas, e estas são mais longas, finas, um espinafre totalmente diferente, mas ambos chamados Medania. Então estou um pouco perdido. Nunca vi uma variação tão grande, mas isso mostra como as sementes de polinização aberta, ao contrário dos híbridos, podem apresentar mais variação. E podemos ver isso aqui também, porque essa planta de espinafre é de um mesmo lote de sementes. Claramente há alguns genes aí de um tipo diferente de espinafre. Você vê 1 ou 2 na horta, mas a maioria são folhas verdes escuras e enrugadas que eu nunca tinha visto. Essa é uma nova variação em casa, então vou observar como cresce no inverno. Não digo se é bom ou ruim, mas gostamos muito da cor bonita e do tom escuro. E as folhas são bem pesadas, são bem densas, ao contrário dessas aqui que são mais finas. Vamos ver como elas sobrevivem ao inverno. E aí tem um terceiro tipo aqui que é um híbrido F1, então você pode ver como essas plantas são todas uniformes, chama-se acádia. Vou só colher algumas folhas, você pode ver que já colhemos essas 2 vezes e isso cresceu nas últimas 3 semanas, só durante outubro. Então a gente não estava colhendo muito forte nessa época do ano. Eu não colho muito forte porque elas vão crescer muito mais devagar. Os níveis de luz do dia agora são os mesmos que no meio de fevereiro. O sol está bem baixo e está prestes a esfriar. Então agora vamos fazer uma colheita leve antes do inverno. E depois vamos deixá-las como plantas de tamanho médio, provavelmente com uma cobertura dependendo do clima, especialmente na primavera. Eu percebo que se eu cobrir essas plantas, a partir de meados de fevereiro, quando os níveis de luz melhoram novamente, daí em diante vamos até onde as colinas de luz estão agora e voltamos para setembro, pode-se dizer. E aos poucos vai esquentando, mas o tecido realmente ajuda a reter a luz e criar calor. E eu vou colher 1 ou 2 dessas aqui. Espinafre que eu percebo tem um talo um pouco mais duro. E se você estiver comendo em casa uma folha assim, não tem problema nenhum. Só um pouco comida por lesmas. Então já temos essa diferença. E algumas dessas folhas mais enrugadas, acho que algumas são realmente bonitas, quase de cor azul e muito densas. Eu particularmente gosto delas. Esse tipo de espinafre, né, especialmente agora entrando no inverno, em salada, eu sinto que você aproveita mais dessa forma e o sabor é realmente excelente. Pronto, bem rápido eu tenho um belo maço de folhas de espinafre. E também, quando você come elas cruas, elas não murcham como quando você cozinha. Então você pode ver aqui, temos um espaçamento muito parecido com o da primavera. É mais ou menos 22 centímetros, 9 polegadas e estamos prontos para o inverno.